today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, voltando aqui então para os nossos estudos relacionados às leis de Ohm e dando continuidade aos nossos estudos de eletrodinâmica. Nessa videoaula eu quero falar com vocês especificamente sobre a primeira lei de Ohm. Não é nenhuma lei complicada, é algo muito simples, inclusive matematicamente, é uma equação de primeiro grau que define a primeira lei de Ohm, tem um conceito bem simplesinho relacionado a ela, né? Eu poderia falar um pouco aqui sobre a parte histórica que está relacionada à primeira lei de Ohm, mas eu acho desnecessário, eu acho que não tem muita necessidade de a gente falar sobre essa parte histórica. Vamos para o nosso estudo direto, né? E entender melhor o que fala essa primeira lei de Ohm, tá? Tem todo um estudo, toda uma parte histórica envolvida, que eu não vou abordar nessa videoaula para a gente não estender muito, tá? Diferentemente do que todo mundo pensa, do que muitas vezes é divulgado, a primeira lei de Ohm ela não foi descoberta por acaso, tá? A primeira lei de Ohm ela foi descoberta conscientemente, ou seja, George Simon Ohm, que fez os estudos relacionados aos circuitos elétricos, a primeira e a segunda lei de Ohm, ele tinha bastante consciência no que ele estava fazendo e não foi descoberto por acaso, diferentemente do que todo mundo pensa, tá? Então, o que George Simon Ohm fez? O que Ohm fez? Ohm, basicamente, ele fez o seguinte, ele montou um circuito elétrico extremamente simples. Esse circuito elétrico ele era constituído de um gerador, né, de uma fonte de tensão, uma fonte de diferença de potencial, e uma resistência elétrica. Esse era o circuito elétrico que Ohm montou, tá? Quando ele montou esse circuito elétrico, ele teve o cuidado de manter a temperatura do resistor constante para evitar os efeitos da dilatação, né? Por que ele fez isso? Porque a gente sabe que quando eu pego uma determinada resistência elétrica, ligo essa resistência elétrica a uma fonte de tensão, essa resistência elétrica ela vai ser percorrida por uma quantidade de corrente elétrica. Os elétrons, então, vão ter dificuldade em percorrer essa resistência elétrica e, como consequência da dificuldade, eu vou ter a transformação da energia elétrica em energia térmica, provocando, então, o que nós chamamos de efeito Joule, que é o aquecimento do dispositivo. E se esse dispositivo se aquece, ele sofre dilatação. Então, se ele sofre dilatação, o que acontece? Ele pode não oferecer tanta dificuldade à passagem de corrente elétrica, ou seja, os elétrons podem começar a ter maior facilidade, porque as dimensões do resistor vão aumentar, tá? Mas não é esse o caso aqui. Então, Ohm, o que ele fez? Ele pegou esse circuito elétrico extremamente simples, constituído de um resistor ou de um gerador, manteve a temperatura do resistor constante para evitar os efeitos da dilatação, e ele fez algumas medidas, tá? Então, ele fez algumas medidas relacionadas às tensões e à quantidade de corrente elétrica que passava pelo resistor. Então, ele percebeu o seguinte, que quando ele oferecia uma determinada diferença de potencial 1, uma corrente elétrica I1 passava pela resistência. Ele fez a mesma coisa variando a tensão. Agora, se ele aumentasse ou diminuísse a tensão, ia passar uma outra corrente elétrica. E ele fez isso diversas vezes. Então, ou seja, para U1 eu tenho uma corrente elétrica I1, para U2 eu tenho uma corrente elétrica I2, para U3 eu tenho uma corrente elétrica I3 e assim sucessivamente. Só que ele percebeu o seguinte, que quando ele fazia uma razão, tá, entre U1, I1, U2, I2, U3 e I3, ele observou uma certa igualdade. O que é essa igualdade? Ele percebeu o seguinte, que se ele dividir a tensão 1 pela primeira corrente elétrica que ele mediu, essa tensão que ele mediu inicialmente e a primeira corrente elétrica era igual à segunda tensão e a segunda corrente elétrica.
ele percebeu que havia uma igualdade entre a razão na diferença de potencial e a intensidade de corrente elétrica. E essa igualdade na razão, ele percebeu que era sempre constante, e ele chamou essa constante de resistência elétrica R. Surgiu então o que nós chamamos de primeira lei de Ohm. Então o que ele fez? Então ele enunciou o seguinte, que mantendo a temperatura de um resistor constante, a diferença de potencial aplicada nos extremos é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica que o percorre, tá? Então vamos tomar bastante cuidado com relação à primeira lei de Ohm, porque a primeira lei de Ohm ela não trata de uma lei que é para encontrar a resistência elétrica. Não, a resistência elétrica no circuito ela é sempre constante, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Nem sempre ela é constante, tá? Mas a igualdade entre essas razões, de I1 por I1, o 2 por I2, o 3 por I3, vai me dar como resultado uma constante, e essa constante ele chamou de quê? De resistência elétrica, ou seja, a resistência elétrica, no caso da primeira lei de Ohm, ela nada mais é do que uma constante de proporcionalidade. A primeira lei de Ohm, especificamente, ela fala o seguinte, tá? Que mantendo a temperatura de um resistor constante, a diferença de potencial aplicada nos extremos desse resistor é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica. Beleza? E o que é a constante de proporcionalidade? Essa constante de proporcionalidade é o que ele chamou de resistência elétrica. Então, ou seja, a gente pode dizer o seguinte, que U sobre I vai ser igual a R. A gente pode dizer então o seguinte, que U é igual a R vezes I. Essa é a equação que nós vamos utilizar toda vez que nós estivermos falando sobre a primeira lei de Ohm. O U representa a diferença de potencial aplicada aos extremos do resistor. O R representa a nossa resistência elétrica, que é uma constante de proporcionalidade. E o I representa o quê? A intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito. Ou seja, U é diretamente proporcional a I. O que isso significa? Que quanto maior for o valor de U, maior vai ser a intensidade da corrente elétrica que percorre uma certa resistência elétrica. Beleza? E pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, né, se eu mantiver a temperatura de um resistor constante, né, e variar o I proporcionalmente, o meu resultado vai ser uma constante que é a resistência elétrica. Então, durante muitos anos, eles acreditavam que os resistores, de uma maneira geral, obedeciam à primeira lei. Ou seja, se eu variasse U e I proporcionalmente, o meu resultado sempre seria o mesmo, tá? Então, os resistores que obedecem a essa primeira lei, eles são chamados de resistores ômicos. O que são resistores ômicos? Resistores ômicos são aqueles resistores onde, variando a tensão I de maneira proporcional, o meu resultado sempre vai ser o quê? Sempre vai ser o mesmo, tá? Então, ou seja, se eu tiver, por exemplo, uma tensão de 10 volts e uma quantidade de corrente elétrica de 5 amperes, qual que vai ser o valor da minha resistência elétrica? O valor da minha resistência elétrica vai ser o quê? U sobre I é igual a R, ou seja, R vai ser igual a 10 dividido por 5, então eu vou ter um R que vai valer 2 ohms que a gente vai fazer. Se eu aumentar o valor da minha tensão, ou seja, se eu fazer com que a minha tensão agora passe a valer 20 volts e a minha corrente elétrica também dobrar, ou seja, passar a ser de 10 amperes, qual que vai ser o valor da minha resistência? O valor da minha resistência, ele vai ser o quê? 20 dividido por 10, o que vai ser igual a
2 ohms. Ou seja, se eu variar U e I sempre na mesma proporção, o meu resultado vai ser sempre o mesmo. Isso é a primeira lei de Ohm, tá? Então, no início de tudo, eles acreditavam que todos os resistores obedeciam a essa primeira lei de Ohm, ou seja, todos os resistores eram resistores ômicos, tá? Ou seja, mantida a temperatura constante de um determinado circuito elétrico e variando U e I proporcionalmente, o meu resultado vai ser sempre o mesmo. Essa é a definição de resistores que nós chamamos de resistores ômicos. Mas, na verdade, hoje a gente sabe que não existe resistores ômicos. Com o desenvolvimento dos aparelhos, com o desenvolvimento da tecnologia, com a sofisticação desses aparelhos de medidas elétricas, a gente percebeu que nem todos os resistores são ômicos. Ou seja, mesmo variando a temperatura, mesmo mantendo a temperatura constante e variando U e I proporcionalmente, a resistência elétrica ela não é constante, tá? Quando essa resistência elétrica é constante, mantendo essas variáveis, nós temos os resistores não ômicos. Mas quando eu mantenho a temperatura constante e vario U e I proporcionalmente e a minha resistência elétrica não é constante, nós temos o que nós chamamos de resistores não ômicos. O que são os resistores não ômicos? Resistores não ômicos são esses resistores nos quais eu mantenho a temperatura constante, vario U e I proporcionalmente, e o meu resultado é o quê? É diferente. O meu resultado não é o mesmo, tá? E isso pode ser representado por meio dessas curvas aqui, tá? Então, ou seja, esse primeiro gráfico que eu acabei de mostrar aqui em cima, ele representa o gráfico de um resistor ômico, ou seja, quando eu tiver um resistor ômico, o meu gráfico ele vai ser o quê? Ele vai ser linear. O meu resultado sempre vai ser o mesmo, sempre vai ser uma constante. Agora, quando eu tiver um resistor que não seja ômico, tá? O meu R ele vai variar, ou seja, então o meu gráfico ele não vai ser o quê? Uma linha reta, ele vai ser uma curva. Então, quando vocês pegarem uma determinada questão no Enem, no vestibular ou qualquer outra questão aí, né, e você tiver um gráfico de U em função de I e o meu gráfico for uma linha reta, é porque esse gráfico representa um resistor ômico. Se você pegar um gráfico de U em função de I e o seu gráfico não for uma linha reta, for uma curva, por exemplo, é porque o seu gráfico representa um resistor não ômico, beleza? Ou seja, mostra um resistor cuja resistência elétrica varia à medida que a tensão e a corrente elétrica vão mudando, belezinha? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa segunda parte dos nossos estudos e eu volto numa terceira e última parte para falar com vocês a respeito da potência elétrica nos resistores e sobre a segunda lei de Ohm, beleza? Então um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! Now